Nosso compromisso: cuidar do que tem valor para você. Para analisar e compreender o que é mais valioso na sua vida, levamos em conta sua personalidade, história, família, empresas, conquistas e paixões. Olhamos com atenção para tudo que pode agregar ao seu patrimônio e seus objetivos. É assim que o nosso trabalho começa. Juntos, desenhamos uma estratégia exclusiva para preservar, render e fazer o seu patrimônio crescer. Acreditamos que só uma casa independente pode oferecer um portfólio inteligente de investimentos para que você realize seus objetivos em cada momento da sua vida. Sem conflito de interesses, utilizamos plataforma aberta para ter acesso às melhores soluções do mercado, contando sempre com a solidez e a segurança de renomadas instituições financeiras. Thaler, cuidando do que tem valor para você. Boa noite a todos, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Então vamos falar hoje sobre reforma tributária, o que a gente pode esperar desse pacote que foi proposto. E para falar sobre o tema, é um prazer estar aqui com o Alani Cândido, que é nosso parceiro, amigo, que é tributarista, que vem trazer para a gente de uma forma bastante didática, de uma forma que a gente consiga entender o que está proposto e o que a gente pode esperar. Alani, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, por estar trazendo informações tão importantes aí para todos que nos ouvem. Boa noite, Paulo. Obrigado. Obrigado pela introdução. Boa noite a todos. Acho que a ideia aqui é a gente tratar essa conversa como um bate-papo, de uma forma bem simples e discutir um pouco o que o projeto da reforma tributária apresentado recentemente, junto com outros projetos, o que ele impacta ou pode impactar de uma forma geral para as empresas, para o empresário, para as pessoas físicas. Acho que a gente vai tentar trazer, vou apresentar para vocês aqui alguns comentários, um exemplo, e tentar transformar algo que é bastante complicado em algo talvez mais simples, mais palpável. Acho que essa é a ideia. Obrigado, Alani. Fique à vontade para desenvolver o tema da forma que você entende mais adequado. Se as pessoas que estiverem participando vão colocar suas perguntas no chat. E ao final da sua explanação, eu vou procurar te transmitir essas perguntas para que você possa responder. Fique à vontade. O que eu acho que fica bem interessante para todo mundo é a gente primeiro fazer um resumo do que é a reforma tributária, o objetivo, como foi apresentado, quais são os projetos que existem hoje sendo discutidos e que podem ser votados. Quando se fala em reforma tributária, o nível de discussão de reforma tributária, ele é bastante abrangente. Então, ele engloba, ou deveria englobar, todos os tributos em todos os níveis, federal, estadual, municipal. O projeto de lei que traz essa reforma tributária ampla é um projeto de lei que hoje se encontra no Congresso, é um projeto de lei discutido há bastante tempo por especialistas, por pessoas que estudaram bastante o tema, testaram, pesquisaram, e esse projeto de lei, ele engloba todos os tributos. A premissa dessa reforma tributária e o objetivo dessa reforma tributária sempre foi diminuir a carga tributária das empresas industriais, produtoras e comercializadoras e aumentar a carga tributária da pessoa física, do imposto de renda. E isso deveria ser de forma neutra, além de simplificar os tributos estaduais e municipais, onde a carga tributária da empresa ficaria aproximadamente por volta de 25%. Então, o objetivo em fazer isso é alinhar com o que se tem em termos de sistema tributário mais eficiente no mundo, e gerar mais riqueza na economia real. Então, esse é o objetivo e a premissa da reforma tributária ampla.
o que aconteceu com o governo atual? O governo atual optou em apresentar e propor uma reforma tributária somente no âmbito federal, ou seja, somente em relação aos tributos federais. E assim que o governo atual assumiu, o Ministério da Economia fez uma apresentação que a reforma tributária iria acontecer em 4 fases. E essas 4 fases tratariam de tributos diferentes e com objetivos diferentes. A primeira fase já foi apresentada, que é a consolidação dos tributos, das contribuições PIS e COFINS, onde eles transformam os 5 tipos de contribuições em uma só, que é a CBS. Há uma unificação desse tributo. A segunda fase é a que a gente teve agora, recentemente, no dia 25 de junho, eles apresentaram o primeiro texto. Semana passada, eles apresentaram um texto substitutivo, onde fizeram algumas alterações, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. E a terceira e quarta fase ainda não foram apresentadas, mas seriam as fases que tratarão da folha, da desoneração da folha e da tributação do comércio eletrônico. Então, a reforma tributária a ser apresentada de forma completa ainda não aconteceu pelo governo federal. Ao fazer essa fatia, a gente não consegue avaliar o impacto efetivo dessa reforma. Ou seja, o voto de confiança que a gente gostaria de dar e apoiar, no sentido de que eu vou ter uma simplificação, eu vou ter uma mudança de tributação na economia real e nas pessoas físicas, onde o efeito disso para os cofres públicos ele deveria ser neutro, hoje a gente não consegue avaliar. Do ponto de vista do que já foi apresentado, a princípio, eles estão tentando manter essa linha de raciocínio, essa premissa. Certamente, a gente vê no mercado, as pessoas comentando, né, nos vários fóruns de discussão sobre o tema, bastante gente incomodada com o que está sendo apresentado. Eu entendo essas reações negativas, mas o que eu acho que o objetivo aqui hoje é a gente entender um pouco o que está sendo apresentado, qual é a premissa. Então, se a premissa é diminuir a tributação da pessoa jurídica e ter uma tributação na pessoa física, quando a gente vê esse projeto agora, essa segunda fase, em relação ao imposto de renda, uma diminuição na carga fiscal do imposto de renda da pessoa jurídica de 15 para 2,5 e a tributação dos dividendos, a princípio, eles estão seguindo aquilo que eles gostariam de idealizar ou apresentar ou buscar em relação ao novo sistema tributário. Aonde que a gente vai ficando alerta, né? Eu acho que a palavra é essa, alerta. Será que isso efetivamente vai acontecer e o efeito que a gente vai visualizar é esse? Então, esse ponto de interrogação eu ainda não consegui responder, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente dizer que essa reforma tributária é um desastre, é um pacote de maldade, como já foi usado muitas vezes no passado, e eu tenho ouvido recentemente. Então, o que a gente deveria fazer, a reflexão o objetivo em si proporcionar uma circulação de dinheiro na economia real, ele está sendo atendido? A gente precisa aguardar a terceira e quarta fase, porque a terceira e quarta fase ela é importante para a gente concluir esse raciocínio. A desoneração da folha é essencial para a gente concluir esse raciocínio de que as empresas efetivamente terão uma carga tributária menor, permitindo produzir mais, gerar mais riqueza. Então, acho que isso é um ponto relevante aqui. Quem está sendo bastante afetado com essa reforma tributária
certamente são as empresas do lucro presumido, que vão pagar um pouco mais, mas as empresas do lucro real tendem a pagar menos tributo. Então, a unificação, a uniformização da regra, eliminação de vários benefícios de setores e de indústrias específicas. Isso faz com que a gente tenha um sistema tributário mais simples, mais unificado, mais uniforme. Ninguém será beneficiado em relação ao outro. Então, esse é o princípio maior. A gente precisa acompanhar a evolução dessas outras fases e olhar o pacote inteiro. O objetivo aqui não é falar muito da CBS, mas eu acho importante dizer, a CBS, como eu disse, a concentração do PIS e COFINS, e eles eliminam a regra do cumulativo e o não cumulativo e transforma tudo numa regra de créditos e débitos, onde aplica-se uma alíquota uniforme, a princípio, na proposta está 12%, mas o nível de créditos passa a ser muito maior. Toda despesa que, para fins do imposto de renda, é assumida como dedutível, a princípio ela vai ter o raciocínio do crédito do PIS e COFINS, não do PIS e COFINS, perdão, da CBS. Então, existe aqui um racional de que a alíquota é um pouco maior, mas em razão do sistema de crédito, todo mundo vai pagar um pouco menos dessa contribuição nova, principalmente as empresas produtoras, as empresas comercializadoras que estão no lucro real. As empresas do presumido vão sofrer um acréscimo. Isso sempre esteve declarado desde o D0, né? Então, o que a gente aqui tem feito bastante? Né? O que é a recomendação para todos os empresários que têm sociedades no lucro presumido? A gente precisa fazer cálculo, a gente precisa fazer análises em relação ao impacto dessas mudanças, se elas forem votadas e forem implementadas. A gente precisa fazer isso. Então, a gente está avaliando as estruturas de todos os nossos clientes, né? E eu acho, e a recomendação aqui é, você tem uma empresa, você deve avaliar. E aí eu queria, Paulo, se você concordar, falar um pouco no detalhe dessas alterações desse texto, que foi introduzido dia 25, e na semana passada eles fizeram uma alteração no texto original, porque com base nesses termos que nós temos hoje, é que a gente vai avaliar se a gente deve fazer alguma reestruturação antes de 31 de dezembro. É bastante extensa as mudanças, e eu queria concentrar em alguns tópicos aqui dessas mudanças que eu acho que são interessantes. Então, eu acho ótimo. Se você quiser, acho que fica bem mais didático. Se você quiser apresentar, fique à vontade. Tá bom. A primeira mudança que esse texto traz é a eliminação da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, né? Também conhecido como JCP. Hoje, as empresas que pagam JCP podem tomar dedutibilidade desse pagamento. A alíquota que incide sobre os juros, né, sobre o capital próprio, hoje está 15%. O que eles alteram, né? Eles propõem alterar. Eles propõem eliminar a dedutibilidade. Eles mantêm a alíquota de 15%. E aqui é um ponto relevante, que o texto original, ele só eliminava a dedutibilidade. Eles perceberam que, se eles mantivessem dessa forma, a gente teria aqui uma ferramenta adicional para planejamento tributário. Então, eles travaram mais nessa substituição do texto da semana passada. O que eles fizeram? Além de eliminar a dedutibilidade, eles limitaram a utilização dessa ferramenta só para empresas que estão no lucro real e limitaram o cálculo em cima do patrimônio líquido de acordo com a TJLP do ano.
significa dizer que as empresas que estão no lucro real poderão pagar JCP com esses limites e vão aplicar a alíquota de 15%. Então, as empresas que estiverem no lucro real ainda vão poder usar essa ferramenta, e é uma ferramenta mais barata, com uma alíquota menor em relação aos dividendos, que foi estabelecida em 20%. Então, já entrando nos dividendos, o que eles mudam aqui, e o que é um ponto de alerta aqui para todo mundo que tem empresa e tem lucro no balanço. É uma regra bastante polêmica, porque a proposta é tributar dividendos e lucros distribuídos ou creditados a partir de 1º de janeiro de 22, sem fazer uma linha de corte se esses lucros foram gerados em períodos sob a condição de isenção. Ou seja, desde 1º de janeiro de 96 até 31 de dezembro de 21, todo mundo que apurou lucro nesse período tem a condição de pagar sem tributar esses dividendos. E o que está sendo proposto é que, se você não fizer essa distribuição antes de virar o ano, e você fizer depois, você vai ter que tributar. Tem uma polêmica aqui, se esses lucros gerados em períodos sob essa condição de isenção pode ser efetivamente tributado, ou se eu tenho aqui uma ilegalidade, ou até mesmo uma inconstitucionalidade. Na minha sugestão, não vamos esperar uma discussão no judiciário. Vamos olhar aqui os balanços, ver o que nós temos de lucro e vamos deliberar essa distribuição. Eu não tenho caixa para fazer essa deliberação. Vamos avaliar se não é o caso da gente capitalizar esses lucros, então. A gente precisa analisar os balanços, a gente precisa avaliar se estamos em condição de fazer algum movimento antes da mudança da regra, ainda que essa regra, da forma como está, seja questionável. Em cima ainda dos dividendos, eles trouxeram algumas regras que também vão fechar bastante as possibilidades de empresas que pagam dividendos. Ele traz uma regra nova de distribuição disfarçada de lucro, que engloba pagamentos para sócios em relação a seguro-saúde, em relação a benefícios como aluguel, carro. Então, são benefícios que normalmente empresas patrimoniais, principalmente, ou até mesmo empresas de atividades daquele empresário, daquele sócio, e que a gente precisa realmente fazer uma ponderação, embora sejam questões menores, mas vai ter um impacto. Porque se identificado esses pagamentos como distribuição disfarçada de lucro, existe uma majoração, existe uma penalização aqui. Isso não é tratado como dividendos pura e simplesmente e seria tributado a 20%. Ele tem uma majoração a 30%. Então, é algo bastante relevante aqui, a ser avaliado também no momento em que todos estiverem olhando aqui para os seus balanços, para as suas estruturas patrimoniais e de suas empresas. Esse tema específico da distribuição disfarçada de lucro, ele tem uma relevância, porque ele também faz uma ampliação da regra que a gente estava acostumado, ou seja, a regra atual, alienação de bens, por exemplo, para os sócios, você tem algumas restrições. Então, é importante a gente dar uma olhada se as empresas, se as operações realizadas com essas partes relacionadas, elas continuariam ou não no futuro, considerando que essa reforma passe. Outro tema relacionado aos dividendos é a capitalização dos lucros, que hoje, ao capitalizar os lucros, a pessoa física ela pode aumentar o custo.
né? Então, esse é um planejamento bastante utilizado. E toda a operação de capitalização que gera essa bonificação, né? Então, aqui, a título de exemplo, existe 100 dinheiros na linha de lucro, a empresa não tem caixa para pagar, a gente não vai abrir mão desses 100 dinheiros, eu simplesmente delibero o aumento de capital e gero 100 de custo para a pessoa física. A partir do momento que essa norma entrar em vigor, eu vou poder continuar capitalizando, mas duas consequências. Eu não vou poder mais contar como custo, eu não vou adicionar esse valor da capitalização para a pessoa física como custo. Ou seja, eu também não sou tributado com os 20%, mas eu não gero custo. E se eu fizer qualquer reestruturação em 5 anos, ou seja, eu reduzir capital, eu fizer alguma movimentação na linha do patrimônio líquido, em termos de restituição de algum bem ou dinheiro para o sócio, eu vou ter a tributação naquele momento. Então, os movimentos que a gente for fazer pós-capitalização precisa ser bem avaliado. Eu posso fazer uma redução de capital depois dessa capitalização? Posso. A consequência seria a tributação. Então, a gente só precisa estar ciente que, eventualmente, isso pode acontecer. Uma outra questão relacionada a essa proposta de alteração aqui das regras do imposto de renda é que o imposto de renda da pessoa jurídica, hoje, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, ele é 15 mais 10. Existe a proposta dentro desse projeto que esses 15% sejam reduzidos a 2,5% em 2023. Significa que o que está se buscando aqui com essa troca da tributação dos dividendos a 20% é reduzir essa carga tributária aqui da pessoa jurídica. Lembrando que a alíquota do imposto de renda, quando normalmente as pessoas falam em 34%, ela é dividida 15% mais 10%, que todo mundo sabe que é o adicional do imposto de renda, mais os 9% da contribuição social sobre o lucro. Então, essa composição chega aos 34%. Então, esses 34% com essa nova proposta, ele é reduzido aproximadamente 22%. Né? Então, eu tenho aqui uma diminuição. Essa movimentação, eu vou mostrar para vocês uma simulação de cálculo para as empresas que estão no presumido. E vocês vão poder observar dentro dessa simulação, uma simulação bem simples, como que ficaria a tributação dessa empresa que apura o lucro pelo regime presumido, se essas regras novas forem adotadas, olhando para o último nível, que é a pessoa física receber o valor líquido daquele faturamento dela, como que ficaria na última linha. Né? Então, e aqui a gente tem a possibilidade de fazer um exercício nessas células amarelas. Primeiro eu vou explicar um pouco o que é esse quadrinho. Como eu disse, é bem simples, é para a gente tentar ter de forma bastante palpável o efeito da reforma para a pessoa jurídica no presumido, né? Eu comecei dizendo aqui, né, Paulo, que o efeito da reforma para o presumido é um aumento na carga tributária. Então, hoje, a pessoa jurídica que está no presumido e fatura 100, ela vai apurar a base tributável dela, né? Aqui eu estou considerando, claro que, por exemplo, empresas imobiliárias que exerce atividade imobiliária, tem uma base presumida menor. Aqui eu estou utilizando a base presumida maior, só para fins de exemplo. Então, essa base presumida de 32 é o valor que a gente vai
se utilizar para calcular as alíquotas do imposto. Então, como eu disse, eu tenho quanto que eu tenho de imposto de renda e contribuição social, tenho os 34%, que hoje dá uma carga efetiva dos 10,88%. Eu também tenho que adicionar a esse montante os 3,65 do PIS e COFINS. Esse 3,65 é sobre o faturamento. Então, eu ofereço a tributação 3,65. E para essas empresas do presumido que são prestadores de serviço, eu estou incluindo aqui os 5% do ISS. Lembrando que empresas que estão em localidades diferentes, o ISS vai ser menor, tende a ser menor, né, em municípios que têm uma alíquota menor. Mas nessa estrutura, a carga fiscal dessa pessoa jurídica chega aí nos 19,53, que é aproximadamente aqui 20%. O lucro apurado, ele pode ser distribuído hoje sem a tributação dos dividendos. Então, o líquido para a pessoa física desse faturamento, claro que aqui não está sendo considerado custos e despesas, mas só para fim de exemplo, eu tenho um lucro líquido pós-tributos de 80 versus a situação que a gente vai ver da coluna da direita, né? Como que ficaria na proposta? Então, o mesmo faturamento, a mesma base presumida, e aqui eu já começo na primeira linha, o imposto proposto, a alteração do imposto de renda proposta é para 2,5%, aonde eu caio aqui para 22%. Então, aqui eu tenho uma diminuição na carga, mas onde está PIS e COFINS aqui, a gente deveria ler CBS, mas eu mantive o PIS e COFINS só para a gente entender, porque eu saio da regra do PIS e COFINS e venho para a regra da CBS. A proposta aqui é uma alíquota de 12%, só que eu tenho créditos. Se essa empresa não apurar nada de crédito, nada de crédito, eu vou ter aqui um valor, eu tenho um acréscimo na carga tributária. Então, eu saio dos 19% e vou para 23%. Depois a gente vai fazer uma alteração avaliando aqui a CBS e gerando um crédito que daria um impacto de 50% desse montante, como é que ficaria? E aí eu tenho a linha dos dividendos, que é a proposta da reforma, que é tributar os dividendos. Então, na última linha, em termos de lucro pós-tributos, né, eu tenho uma alteração de uma situação que eu tenho 80, de uma situação que eu tenho 60. O impacto é relevante. Se a gente tiver o crédito e tiver uma aplicação de alíquota aqui efetiva de 12%, onde está aqui o PIS e COFINS 12% e a gente tiver 6%, por exemplo, e se o projeto de lei ele for alterado para aplicar uma alíquota de dividendos de 15% ao invés de 20%, o impacto fiscal ele é na casa dos 70%. Eu acredito que esse seria um cenário mais factível para a gente ter em termos de impacto do que se está buscando em termos de neutralidade. Acho que é um preço muito alto eu sair de uma situação onde eu tenho um lucro líquido de 80 para um lucro líquido de 60. Acho que um lucro líquido de 70 me parece mais razoável. Lembrando, desde que nas fases 3 e 4, eu tenho a confirmação da neutralidade que se busca com a reforma tributária. A reforma tributária não é para aumentar tributo. Mas, Alami, eu não estou aumentando o tributo aqui, está me mostrando, o número está me mostrando que está aumentando o tributo aqui. Sim, mas a gente precisa lembrar que aqui eu estou vendo um exemplo que é do presumido. Existe as empresas do real que certamente vão ser afetadas para menos. Então, esse impacto, ele vai ser positivo nesse sentido. Mas está faltando. Vai ter ou não vai ter a desoneração da folha, né? Como que vai ficar isso daqui frente à tributação do comércio eletrônico, que hoje não existe, que é inexistente? Então, a ponderação aqui é
da forma como está trazendo essa mudança, as empresas do presumido vão aumentar a carga tributária. E por isso que é importante a gente avaliar com bastante atenção como vai ficar efetivamente as estruturas patrimoniais, né? Faz sentido eu manter as estruturas patrimoniais? Num primeiro momento ainda eu acho que vai valer a pena. Só lembrando que a alíquota do imposto de renda da pessoa física, ela continua igual, eles não alteraram. Existia uma discussão de que se aumentaria a alíquota máxima de 27,5% para 35%, isso não mudou. Então, a alíquota máxima dos rendimentos recebidos pela pessoa física continua em 27,5%. Então, a gente precisa fazer essa conta e avaliar de forma bem detalhada como está a minha estrutura patrimonial hoje com as minhas empresas e como ficaria se eu tivesse tudo na pessoa física. É isso que a gente deve avaliar. Então, esse é o ponto de atenção que eu acho que a gente deveria buscar em termos de análise dessas mudanças, se elas forem implementadas da forma como foi apresentada no Congresso. Um outro ponto da reforma, Paulo, que eu acho que valeria a pena a gente falar aqui, até porque muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo têm investimentos financeiros em fundos fechados e essa proposta ela altera essas regras. O fundo fechado, a tributação do fundo fechado hoje, existe uma regra de diferimento dos rendimentos, da tributação sobre os rendimentos. Existe uma proposta no Senado onde já se pretendia tributar o estoque dos fundos fechados e estabelecer algumas regras, a manutenção das regras de alguns fundos. Essa proposta hoje, a proposta revisada que foi apresentada semana passada, ela alterou algumas coisas, mas mantém a tributação do estoque, que é um tema polêmico. Existem pessoas alegando que não se poderia tributar o estoque, uma vez que esses rendimentos eles foram auferidos no passado. Então, é uma discussão aqui que a gente vai ouvir bastante, a gente tem que ponderar e avaliar. Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse tema, mas como eu não sou da área contenciosa, eu prefiro deixar para os colegas do contencioso fazer essa avaliação. A minha avaliação é que pode ser inserido na lei um fato gerador fictício. Tributar o estoque, ele é um fato gerador fictício, porque ele trata como se fosse um resgate. Então, é uma discussão, acho que a gente vai ouvir bastante, a gente tem que analisar bastante se vale a pena ou não. Fato é que vai se passar a tributação do estoque, é uma medida pretendida por esse projeto. E se as pessoas decidirem não discutir isso no judiciário, existe uma possibilidade de se pagar com alíquota de 10%, ao invés dos 15%, se esse valor for pago no final de maio. Então, eu tenho aqui um ponto bastante importante em relação aos fundos fechados, que é a questão da tributação do estoque. Em relação à mudança da regra, o fundo fechado passa a ser tratado como fundo aberto em termos de tributação, vai ter o come-cotas, existe a proposta de se passar a ser um come-cotas anual e não mais semestral, e a alíquota de 15%. Os fundos imobiliários, FIAGRO, FIP, FIDIC, eles continuam tendo as regras específicas dele. O texto original, ele eliminava todas essas regras específicas especiais. No texto revisado, eles mantiveram para esses fundos. Então, houve uma revisão aqui. Junto com essa revisão, acho que vale a pena lembrar, existe uma regra aqui obrigando
as empresas securitizadoras a tributar pelo regime do lucro real. No texto original, eles incluíram as empresas da atividade imobiliária. Isso gerou muita discussão no mercado, muita. E essa obrigatoriedade ela foi eliminada desse texto revisado, e agora a gente tem somente as empresas securitizadoras. As empresas com atividades imobiliárias que estão no presumido podem continuar no presumido, não existe mais essa obrigatoriedade. Então, eu acho que o desenvolvimento da atividade imobiliária, seja por um fundo imobiliário ou por uma empresa que está no lucro presumido, vai continuar aplicando as mesmas regras. O que é importante aqui avaliar em relação a essa mudança da regra, se ela passar dos fundos fechados, vale a pena ainda continuar com os fundos fechados? Do ponto de vista de governança, como eu posso utilizar as ferramentas entre famílias, o instrumento do fundo fechado continua sendo, sim, um excelente instrumento para a gente manter as regras de governança desejada pelo patriarca, pela matriarca. Então, sim um instrumento, continua sendo sim um instrumento importante. Evidentemente, todo mundo vai ter que fazer conta, né? Quanto custa a gente manter um fundo fechado, sendo que agora eu não tenho mais o benefício do diferimento. Faz-se a conta, mas ainda continua sendo, acho que na nossa avaliação aqui, continua sendo um instrumento, uma ferramenta bem interessante do ponto de vista de governança, especificamente de liquidez financeira. Tá? Então, eu acho que são ponderações interessantes aqui, que vale a pena a gente avaliar e a gente saber se a gente tem que implementar antes de 31 de dezembro. Lembrando que esse projeto, ele pode ter o trâmite dele e ser votado e aprovado esse ano. Existe uma regra, né, que é a regra da anterioridade. Para todos os tributos que estão aqui, eu preciso respeitar para o ano que vem e dos 90 dias, mas imposto de renda pessoa jurídica eu não preciso respeitar os 90 dias. Então, a gente tem que acompanhar esse projeto, se ele vai ser analisado e votado até 30 de setembro, mas para o imposto de renda pessoa jurídica, ele poderia ser votado até o final do ano. Como ele trata de vários temas aqui, eu tenho para mim que eles vão tentar passar esse projeto até 30 de setembro. A gente precisa acompanhar e avaliar isso bem. Tem um ponto importante aqui, que é da redução, que são as reestruturações que envolvem redução de capital. Existe uma proposta que qualquer redução de capital passaria a ser a valor de mercado. Hoje, a gente pode fazer redução de capital a custo. Isso tem um impacto grande nas reestruturações. Então, de novo, sugestão, vamos avaliar, porque se a gente precisar fazer redução de capital, eu tenho que respeitar o prazo de 90 dias. Ou seja, eu preciso implementar a redução de capital até 30 de setembro, para que eu possa, até 31 de dezembro, ter tudo implementado. Então, lembrem muito disso. Se qualquer movimento que for necessário ser feito, realizado com as empresas e envolver redução de capital, eu tenho que fazer esse movimento até 30 de setembro. Por que eu estou usando essas datas? Considerando que o projeto seja aprovado esse ano, a partir de 1º de janeiro ele passa a valer. Então, eu preciso ter tempo para implementar as mudanças e fazer os ajustes necessários sem ter o impacto da mudança da reforma tributária, pelo menos dessa segunda fase que envolve imposto de renda. Falei muito, Paulo, vamos abrir para as perguntas. Então, vamos lá. Bom, a primeira, né, como você bem colocou, quer dizer, não dá para a gente ficar esperando ver o que vai ser aprovado para começar a se planejar ou para começar a pensar no que vai fazer, até por essa questão
por essa limitação que a gente tem que fazer uma publicação até 90 dias antes, né? Seja qual for quase a mudança. A segunda que eu vejo, que daí é muito mais a questão do debate na Câmara, que talvez você possa me esclarecer, a gente vê que sempre que se fala em qualquer tipo de reforma ou qualquer tipo de ação, existem várias representações que são feitas na Câmara e no Senado pela sociedade organizada, ou pela indústria, ou pelos determinados segmentos do mercado, que vão lá com seus representantes para tentar alterar, para tentar mudar alguma coisa antes que ela seja aprovada. Como essa reforma, na verdade, ela altera a maior parte das empresas menores, ou seja, daquelas que estão menos pulverizadas, ao meu ver, me corrija se eu estiver errado, ou seja, as empresas grandes, as empresas que já estão no lucro real, vão ser pouco afetadas, a não ser na questão dos dividendos, né? Quem será muito afetado são empresas como as nossas, escritórios de advocacia, as empresas prestadoras de serviço, as holdings patrimoniais, as empresas imobiliárias, principalmente aquelas que têm renda imobiliária. E aí acaba sendo um mercado muito pulverizado e pouco representado. Então, me corrija se eu estiver errado, eu vejo como uma chance muito grande disso tudo passar de uma forma muito parecida como está aí. Seria uma assunção errada essa ou não? Porque quando a gente fala em mudar qualquer coisa para a indústria, a gente sabe que a indústria está muito bem representada no Congresso e no Senado. Quando a gente fala de alterar alguma coisa em grandes empresas listadas, empresas que já estão num tamanho maior, portanto, no lucro real, a gente sabe que elas estão muito representadas. Porém, essas empresas não vão ser atingidas negativamente, elas vão ser atingidas positivamente pela reforma. Então, acho que o debate, talvez, seja até menor do que deveria ser nesse período. Não sei como você vê isso. Paulo, a sua percepção está correta. Parece que esse projeto ele foi feito para as grandes empresas, onde você tem uma diminuição da carga tributária efetivamente para as grandes empresas que estão no lucro real, e você tem um acréscimo na carga tributária para as pequenas empresas. Numa discussão recente, né, com alguns outros colegas, houve um comentário onde as empresas que hoje sustentaram, estiveram, né, e conseguiram manter a economia rodando foram as empresas de prestação de serviço, de uma forma geral, né? Então, e essas empresas realmente, né, a gente viu ali pelo exemplo, né, numérico, né, de forma simplória, onde o número da carga tributária dessas empresas realmente vai aumentar. E não tem uma representatividade. Você citou os escritórios de advocacia, a OAB apresentou uma proposta de isenção da carga tributária, da distribuição de dividendos para advogados. Eu entendo que a discussão não deveria ser, ou o pedido não deveria ser assim, né? Eu acho que a gente incorreria no mesmo erro. O pedido deveria ser, vamos diminuir, né? Está se esticando demais aqui a tributação dos dividendos. No mundo inteiro, a tributação ela está mais ou menos entre 10% e 15%. Então, por que a gente precisa exagerar tanto aqui nessa... Por que precisa esticar tanto? Por que a gente já não pode ir com uma alíquota de 15%, ou até mesmo de 10%? Ou escalonar, né? Faz 10% nos primeiros 5 anos, depois, a partir do 5º ano, passa a ser 15%. Ou, por exemplo, se você quer incentivar a economia real e você puder capitalizar, ou seja, manter esses dividendos, os lucros gerados esse ano, se eu mantiver na empresa por 2, 3, 4, 5 anos, eu posso depois distribuir a zero. Poxa, eu deixei rodando 5 anos. É justo o acionista receber essa remuneração depois com algum benefício. Eu tive um incentivo.
Eu tive o incentivo correto para que isso acontecesse. Eu sou contra pleitos específicos como, embora poderia me beneficiar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, como cidadão, acho que não é essa postura que a gente deveria ter. A postura que nós deveríamos ter é, ok, todo mundo pagar um pouco mais, considerando que nós, prestadores de serviços, sempre pagamos menos, mas não exagero, não exagera na dose. Não exagera na dose porque se a gente tiver um aumento significativo na carga tributária, a gente vai começar a olhar, ou até mesmo avaliar se eu não vou pagar tributo, né? E eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo efetivo é todos pagam um pouquinho mais, para que a gente tenha um dinheiro efetivamente circulando na economia real. Esse é o objetivo. Então, acho que esse é o pleito. As entidades de prestadores de serviços, elas realmente não têm a força que a indústria tem. Se você olhar, quem são os grandes arrecadadores de tributos, né? Então, está muito pulverizado mesmo, tá super correto. Então, se não tiver uma pressão para que exista uma calibragem melhor nessa questão, tanto da alíquota da CBS quanto da alíquota dos dividendos, o que a gente vai ver é isso, a gente sai de um lucro líquido de 80 para um lucro líquido de 60. Ou seja, a gente vai financiar as grandes indústrias, as grandes empresas, né? Não só indústrias, mas as grandes empresas que estão no lucro real. Eu acho que essa vai ser a realidade que a gente vai ver. E ressalto, né? A gente não tem ainda a fase 3 e a fase 4 aqui. A gente não sabe ainda como que vai ser estruturada a desoneração da folha. Então, como é que está tramitando a fase 1, a CBS? Já foi aprovada? Já passou? não está. Acabou? Não está. Não está, Paulo. Fase 1 não andou. Não andou. Então, assim, o que nos preocupa é um tema tão relevante como esse. Como eu disse no começo aqui, já existe uma proposta de reforma tributária pensada, discutida, avaliada, com especialistas, com entidades. Ela está lá. Basta o legislativo, basta o Congresso querer andar. Está na mão do Congresso. O Congresso tem que avaliar e dizer: vamos deixar essa reforma tributária apresentada pelo governo federal e vamos pegar essa outra proposta que já está bastante discutida. Qual que é o problema, né? É a questão política envolvida. Quem que é o relator dessa proposta? Beneficia qual partido? Isso pode beneficiar no futuro quem que estiver apoiando essa proposta? No governo federal, o apoio para se passar envolve quais partidos? Então, nós estamos discutindo aqui tecnicamente, mas no final do dia o jogo é definido no Congresso. Então, o que vai ser costurado e o que vai ser pressionado para poder alterar e diminuir esse impacto grande para os prestadores de serviços ou para as empresas que estão no presumido, vai ser o Congresso. Então, se as nossas entidades que nos representam, elas não fizerem um trabalho no Congresso de mudança dessa proposta, a gente tende a ver essa proposta ser analisada e votada como está. E daí você acredita que isso deve acontecer esse ano? Do ponto, política, do ponto de vista político, é importante para o governo aprovar essa reforma. Uhum. A pergunta que a gente faz e que a gente precisa avaliar é se o governo tem cacife para bancar essa reforma esse ano. Eu não consigo responder essa pergunta, mas eu acho que essa é um ponto importante para a gente ver essa proposta ser aprovada esse ano ou não. Por exemplo, eles não fizeram, né, você fez a pergunta sobre a CBS,
eles não fizeram nenhum movimento de pressão para a CBS avançar. Mas agora, eu acredito que eles vão iniciar uma pressão para a proposta da CBS e para a proposta do imposto de renda, que elas avancem em conjunto, para que elas sejam votadas em conjunto e esse ano. Faz sentido que eles façam esse movimento. Tá? Então, o governo colocar no mesmo pacote de negociação com os partidos que vão votar essas propostas, os dois projetos. Entendi. E você acredita que eles vão colocar a fase 3 e a fase 4 também antes da aprovação da fase 2? Ou Não. vão aguardar a aprovação da fase 2 para colocar a fase 3? Eu acho que vem depois. Lembrando que a fase 3... Desculpa, Paulo. Não. Importante lembrar que a fase 3 vai estar vinculada com a fase 4, porque a desoneração da folha está vinculada à tributação do comércio eletrônico. Então, uma coisa vai estar casada com a outra. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. Um grande parte você já abordou aqui, ela. Sei que tem alguma nova pergunta que alguém queira mandar pelo chat, mas você já respondeu a todas elas. Eu acho que a ideia nossa aqui era trazer um pouco mais de cor e significado da reforma, que é um tema bastante complexo, envolve vários... ela está interligada com vários temas, vários impactos. Mas eu acho que o ponto principal, acredito que a gente conseguiu apresentar de forma mais simplificada. Acho que sim. Eu acho que o grande desafio aí é fazer com que todos se sintam representados nessa discussão. Eu acho que tem um desequilíbrio de forças importante aí nesse momento. E vai contra as empresas menores. Concordo. Muito bom. Eu acho que essa é a primeira live de uma série que a gente vai ter que fazer sobre a reforma tributária. E queria poder contar com você aí nas próximas, para a gente estar junto e esmiuçando o que for avançando no assunto. Acho que não dá para colocar um prazo, mas assim que a gente tiver um novo evento, um fato importante, ter a sua disponibilidade aí para a gente estar voltando ao tema. E desde já, mais uma vez, te agradecer por essa grande contribuição, pela sua participação. Deixar claro aí a todos os nossos ouvintes, amigos, clientes, aqueles que tiverem dúvida, que quiserem fazer perguntas posteriores. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que assistem a live, não ao vivo, né, mas posteriormente a publicação dela, que fica no nosso canal no YouTube. Então, que essas pessoas se sintam à vontade para se comunicar conosco por e-mail, mandar as perguntas, e a gente vai tentar encaminhar aqui com a Lani e voltar para vocês. Paulo, foi um prazer e sempre que tiver esse espaço eu puder contribuir, vai ser sempre bastante agradável aqui a conversa. Obrigado. Muito obrigado, Lani. Um grande abraço, boa noite para você. Um abraço, tchau. Obrigado.